até a raiz, se espalhando por toda a planta, vão chegar até a raiz, nutrindo todos os tecidos possíveis. Quais são os fenômenos responsáveis pelo transporte da seiva bruta? Vamos lá. Transpiração é o primeiro. Depois tu tens capilaridade. Depois tu tens tensão e coesão molecular. Pressão atmosférica. Esses 4 fenômenos vão agir desde o momento da absorção da raiz até a subida nas folhas, a seiva bruta. Tá legal? Vamos começar então com a absorção da seiva nas raízes. Para isso, tu tem que ter a seguinte ideia na cabeça. De novo, eu preciso que você saiba que sempre a água vai na direção de onde existe maior concentração de solutos. A água sempre vai migrando para onde tem mais solutos. Então a situação é simples. Dependendo do solo, a água pode sair da raiz ou pode entrar na raiz. Outra coisa importante é que tu tem que ter em mente a seguinte. Não é qualquer parte da raiz que vai absorver água. Existem algumas regiões muito específicas, como no caso, os pelos absorventes. Então a raiz está cheia de pelinhos e esses pelos têm capacidade de absorver água e depois essa água vai chegar, então, no vaso xilema que vai subir até a folha. Bem, para a água entrar nos pelos, os pelos têm que estar como hipertônicos. Aí eles vão absorver a água do solo. Essa água já pode entrar naturalmente, desde que os pelos estejam hipertônicos. Ou os pelos terão que ficar hipertônicos. Se os estômatos tiverem que ficar hipertônicos, eles vão ter que fazer o seguinte. Eles vão ter que absorver minerais. Então os minerais vão entrar no pelo, e aí o pelo vai ficar hipertônico e depois vai absorver água. Tá legal? Então regra é, para a água entrar nos pelos absorventes, os pelos têm que estar hipertônicos, e aí depois eles absorvem água. E uma vez que a água esteja no pelo, ele agora vai, essa água por osmose vai passando do pelo para uma próxima célula, que por sua vez para uma outra célula, e assim vai, até chegar numa região da raiz chamada de endoderme. E aí a coisa muda de figura. Até então a água estava seguindo seu fluxo natural. Por fora das células ou por dentro das células, não importa. Mas quando a água chega na endoderme, ali vai existir um controle da água antes de chegar nos tecidos xilema. Existe uma estrutura na endoderme chamada de faixa de Caspari. Vamos ver a ação da faixa de Caspari aqui numa imagem. Primeiro vou te localizar, tá? Olha só. Isso aqui é uma raiz. Eu sei que é uma raiz porque eu tenho, por exemplo, aqui os pelos absorventes, tá? E aqui o detalhe, né, da endoderme. Observem para essas manchas em azuis, que são as faixas de Caspari. Observem também que a água está entrando no pelo absorvente e aqui está uma via mostrando que ela vai chegar aqui nos xilemas da vida. E aí o cara recortou aqui e fez uma ampliação do processo. Essa aqui seria então a faixa de Caspari, ela fica ao redor da célula, tá? Não dentro dela. Então, desse modo, qualquer quantidade de água que venha por esses espaços aqui, ó, por fora, vai ser barrado pela faixa de Caspari. É como se eu tivesse uma liga de borracha aqui, impedindo, e aí uma célula junto com a outra, impedindo o fluxo da água. Então, se a água quiser passar e chegar no xilema, ela vai ter que tomar um caminho interno, ou seja, de uma célula para outra, e por dentro das células da endoderme, que são essas aqui, até chegar então no vaso xilema. Então, não existe a menor chance da água chegar no xilema por uma via extracelular. Não existe a menor chance porque a faixa de Caspari contém a água. Ou seja, a faixa de Caspari ajuda a regular o excesso de água que os pelos absorvem. Então o caule e a folha vai ter água em quantidades satisfatórias. Beleza? Vamos ver uma outra imagem? Aqui também, ó, o pelo absorvente absorve água, essa água vai passar de uma célula para outra, mas também pode passar por fora. Até chegar onde? Na endoderme. A endoderme, então, tem a faixa de Caspari, e aí a água não consegue passar por aqui. Se ela quiser, vai ter que entrar por dentro da célula, e aí vai entrar no xilema. Beleza? Então, o transporte de água dos pelos até a endoderme é por dentro ou por fora das células. Mas a partir da endoderme para dentro do xilema, só é por dentro das células, só é intracelular. Por culpa de quem? Da faixa de Caspari. E agora a água está dentro do xilema. Pois é.
agora tem que subir. E aí vão existir fenômenos físicos atuando na subida d'água. O primeiro deles é a capilaridade. Todo mundo já deve saber em física do que se trata. Então, os tubos, ou seja, os vasos xilema, as células do xilema, são muito fininhas, muito fininhas. E aí o que vai acontecer? Quando a água estiver dentro, ela vai praticamente se colar nas paredes do vaso e começa a subir. Ou seja, na verdade, a molécula d'água começa a migrar, como se fosse uma formiguinha, pelos vasos do xilema até uma certa altura. A esse fenômeno nós chamamos de capilaridade. É mais ou menos aquela experiência que algum professor já deve ter te falado em física. Tu molha a ponta de um guardanapo e a água, então, vai se espalhando até uma certa distância do local molhado. Isso é a capilaridade. Um outro fenômeno que atua é a pressão atmosférica. Nesse caso, literalmente a pressão atmosférica empurra a água que está dentro do xilema para cima. Então, vamos resumir? Tu tem ali a pressão osmótica ajudando a água a entrar nos pelos absorventes. Depois tu tem a capilaridade ajudando a água a subir um pouquinho lá no xilema. E depois tu tem a pressão atmosférica também ajudando essa água a subir no xilema. Quando a planta é uma gramínea, quando a planta é pequenininha, né? Quando a planta é um musgo, uma samambaia, uma pteridófita, até um arbusto, só esses fenômenos físicos são responsáveis pela subida da água. Agora tu imagina uma árvore de 40 metros de altura. Mas não tem pressão atmosférica nem capilaridade que dê jeito. A água vai chegar ali e depois, de um certo ponto, cerca de 10, 12 metros, não sobe mais de jeito nenhum. Então ainda tem ali um bocado de elevador, um bocado de andar para subir. E aí, eis que surge um pesquisador chamado Dickson, que propõe a teoria de Dickson, ou a teoria da tensão e coesão. A teoria da tensão e coesão é um mix de fenômenos físicos e químicos. Tu sabe, nessa altura do campeonato, que a água tem grande afinidade entre si. E ela forma pontes de hidrogênio. Então, a capacidade de formar pontes de hidrogênio constitui na sua coesão molecular. E eu comecei a aula falando de transpiração. Onde entra a transpiração nesse processo? Lembra que eu comecei falando assim, ó, que a transpiração é a perda de água na forma de vapor? Pois bem, quando a água está saindo na forma de vapor, antes ela está na forma líquida. E o que está acontecendo é, quando o estômago está aberto, moléculas de água em forma de vapor vão sendo emanadas, vão sendo dissipadas. Só que cada molécula que está chegando no estômago puxa outra que está um pouco embaixo, que por sua vez puxa outra, que por sua vez puxa outra. Então, literalmente, a transpiração, ou seja, as folhas estão puxando a água que está no xilema. E aí a gente chama esse fenômeno de tensão no tubo ou nas células do xilema. Então a água está amarrada, feita uma corrente, e está sendo puxada pelas folhas. Aí eu posso dizer que a árvore pode ter 100 metros, se quiser, que as folhas, ou seja, que a transpiração, que a tensão sobre a coluna d'água vai ser responsável pela subida. Vamos ver aqui uma imagem bonitinha que mostra isso aí. Aqui eu tenho a raiz, e aqui o que está acontecendo na raiz? Vamos ler? Vamos lá? Aqui a água está entrando por pressão osmótica, e aí ela está subindo aqui, ó, e foi contida em grande quantidade pela faixa de Caspary, mas o resto subiu pelo xilema, ó, está no caule, e vai chegar onde? Na folha. Nos estômatos, os estômatos abertos, vão permitir que aconteça a transpiração. A fotossíntese, a respiração, beleza, mas isso aí é um assunto para depois, mas a transpiração vai acontecer também. Conforme o vapor vai saindo, vai gerando uma tensão sobre essa coluna de água que está aqui. Beleza? Como essa água as moléculas estão fixas umas nas outras, literalmente a folha está puxando a água para cima e aí a água então sobe. Bem, aqui está agindo então uma coesão molecular, uma tensão sobre as moléculas, e aí Dickson então entrou para a história com a sua teoria de Dickson. E a tensão sobre toda a coluna d'água no xilema? Não seria responsável pela quebra dessa coluna d'água? Pois é, mas isso não acontece. E aí as respostas são em cima de coesão, realmente. Ou seja, pesquisas indicam que a coesão molecular é cerca de 5 ou 6 vezes maior do que era necessário. Ou seja, a hipótese de quebrar a coluna d'água é muito reduzida. Ou seja, tem que ter muita força, muita tensão para quebrar. E isso não acontece. A não ser em situações especiais. Que situações especiais são essas? Tá, faltou chuva numa região. Está uns 3 ou 4 ou 5 dias sem chover. A terra está liberando poeira de
seca que está. Aí o que vai acontecer? A planta está perdendo água, mas não é reposta. Então daqui a pouco a tensão vai ser tão grande, porque a perda d'água é maior do que o que entra. Nesse momento, sim, aí não tem coesão que resista. Quebra a coluna d'água. E aí a planta tem a chamada morte fisiológica. Ou seja, mesmo se você tentar salvar essa planta e botar dentro d'água, dificilmente ela vai conseguir sobreviver de novo. Porque não tem mais condição da água subir até a folha, porque todo o vapor saiu e aí quebrou, formou rachou a coluna e ela não tem mais como chegar lá em cima. É uma explicação, mais ou menos, para você poder entender o que acontece quando você viaja e deixa a sua samambaia lá, esqueceu de regar, quando você volta ela está murcha, morrendo, você bota água e ela não consegue mais sobreviver e morre seca. Vamos agora falar sobre o transporte da seiva elaborada. Mas antes, vamos ver o que tem a ver a joaninha com essa parte da aula. Você sabe por que as joaninhas têm aquela coloração vermelha com pintinhas pretas carregadas nas costas? Pois é, essa combinação que agrada a visão humana é na verdade um aviso aos pássaros. Dizem aos seus inimigos naturais que mantenham distância, temos um gosto muito ruim. As joaninhas, intituladas de Coleópteros coccinelídeos, além de serem muito bonitinhas, são extremamente benéficas ao homem e à natureza. E olha um dos temas da nossa aula se relacionando com as queridas joaninhas. Essa ação beneficente deve-se ao fato deste inseto alimentar-se de pulgões, bichos que sugam a seiva das plantas, podendo causar sérios prejuízos a elas. Viram a importância da joaninha? Ela matando ou regulando a população de pulgões, vai diminuir uma praga sobre a planta. No caso, o pulgão está sugando a seiva elaborada, os nutrientes da planta, e impede que a planta se prolifere, ou seja, aumente de volume, ou crie suas flores, ou seus frutos, enfim. É uma praga o pulgão para a lavoura. A joaninha, nesse contexto, está fazendo o chamado controle biológico. E quem está, então, realmente, fisiologicamente,